Para você que está chegando aqui no canal Te Explico, sejam todos bem-vindos a essa nova fase aqui dessa ramificação do nosso canal de notícias. Agora você tem um espaço novo para trocar ideias com a gente e conhecer um pouquinho mais sobre os seus direitos de forma especificada. Você vai ficar sabendo aqui no nosso canal tudo relacionado a projeto de lei. A gente vai explicar para vocês os projetos de lei que estão em tramitação. Vamos tratar sobre assuntos relacionados a programas sociais, com matérias importantes para vocês, para a gente trazer o conteúdo explicando para você. Vamos falar sobre assuntos relacionados a dinheiro. Vai ter sempre matérias aqui relacionadas a dinheiro, também cartão de crédito e similares aqui no canal Te Explico. E o mais importante são informações relacionadas ao INSS. E uma delas, essa que nós estamos trazendo hoje, aqui terça-feira no canal Te Explico, é sobre erros que você não pode cometer na perícia médica do INSS. Situação que muita gente vai passar daqui para frente, ou seja, vai passar por uma perícia médica. Quem aí é segurado, está no auxílio doença, auxílio acidente, quem aí precisa do BPC ou quer se aposentar por invalidez, precisa ficar atento na hora que for passar por uma perícia médica. Por isso, eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Eu espero que você possa compartilhar o conteúdo com seus amigos, que possa se inscrever no canal, ativar o sininho e, se tiver dúvida, deixar o seu comentário aí no vídeo, ok? Vamos lá, sem mais delongas, direto e reto. Por que estamos trazendo essa matéria hoje? Você sabe? Bom, você já parou para pensar qual é o erro mais comum que as pessoas cometem na hora de passar por uma perícia no INSS? Não? Bom, a perícia médica é uma das fases mais importantes para concessões de benefícios junto ao INSS. Por isso, na matéria de hoje, vamos listar alguns erros para você evitar algumas falhas que você pode, aí no caso, conhecer e não deixar ocorrer na hora que for se apresentar ao médico perito do INSS ou até mesmo o médico perito judicial, se você entrar com um processo na justiça e o juiz encaminhar você para a perícia médica judicial. Vamos lá para a matéria de hoje. Qual o principal erro dos segurados na hora da perícia? Podemos dizer que essa falha é desde o começo da seleção dos documentos. A maioria dos segurados tentam provar a sua doença, mas o que de fato precisa ser feito não é provar tal doença, e sim a incapacidade de exercer suas atividades laborais, pois às vezes a sua doença não te impossibilita de exercer essas atividades. Ou seja, você precisa provar que não consegue trabalhar devido a algum problema de saúde. Parece um pouco óbvio, mas a gente vai trazer para vocês um exemplo para você, ou melhor, dois exemplos. Quando uma pessoa está diante de um perito, ela vai relatar a doença, seja hérnia de disco, esquizofrenia, depressão. Porém, não é isso que o perito quer saber de fato. Ele quer saber, ele quer entender nesse caso, o que está te incomodando para que você não consiga exercer suas atividades laborais. Lembre-se que o diagnóstico estará nos atestados, nos laudos, ressaltando: não é a doença que vai te garantir o benefício, e sim a incapacidade de exercer suas atividades laborais por conta dessa situação. Por isso, é necessário saber qual profissão você atua e se essa atividade vai te prejudicar ainda mais ou ela pode acarretar mais danos à sua saúde. No momento em que o médico for fazer o seu laudo, é interessante você pedir a ele para descrever o porquê você está incapacitado de exercer suas atividades laborais. Não simplesmente relatar o problema, como por exemplo a hérnia de disco, que tem um laudo aí como L4 e L5. Quantas pessoas que sofrem dessa doença ainda trabalham? Entenderam a diferença? É importante associar o problema de saúde para a incapacidade às suas atividades laborais. É isso que você precisa ficar atento na hora que for apresentar o seu laudo médico. Todo mundo conhece alguém que sofre aí de epilepsia, depressão. Existem pessoas que sofrem de epilepsia
e exercem suas atividades laborais normalmente, correto? Agora vamos aí trazer outro exemplo para você. O senhor Tadeu trabalha com guindaste levando toneladas em uma construção civil. Esse senhor sofre de epilepsia. Nesse caso, a doença está ligada diretamente na sua incapacidade de exercer suas atividades laborais. Se o senhor Tadeu não deixar claro o tipo de atividade que ele exerce, provavelmente ele será indeferido para a concessão do benefício. É importante que tenha todas as suas documentações em mãos, pois, uma vez que a sua documentação estiver incompleta para o INSS, seu benefício corre o risco de não ser concedido. Vamos lá. Outra coisa que é importante, eu vou dar aqui para você o exemplo de uma pessoa que dirige ônibus, um motorista de ônibus ou um motorista de caminhão. Vamos supor que esse motorista trabalha aí durante uma longa jornada e ele tem aí um problema de pressão alta. Se ele não tiver um medicamento, se ele estiver descontrolado ou se ele sofrer de epilepsia e a situação não for totalmente tratada, dependendo da situação que ele estiver, do grau que ele estiver na doença dele, ele pode, nesse caso, passar mal no volante. E isso pode acarretar um acidente, que ele pode estar colocando a vida dele em risco e também a vida de terceiros. Então, para esse motorista, que nesse caso precisa passar por uma perícia médica do INSS, o laudo dele tem que estar detalhado com o código da doença, com a discriminação do problema de saúde dele, informando como essa situação vai atrapalhar ele, no caso, para dirigir um veículo de trabalho. Até aí você entendeu? Não entendeu? Comenta no vídeo que a gente responde. Bom, vamos agora aos documentos necessários em 2 tipos de benefícios. Presta atenção aí que a gente vai te explicar aqui. Tem mais um exemplo aqui para você. Todo mundo conhece alguém relacionado à epilepsia? Agora outro exemplo. Tá, o Tadeu já passou aqui. Vamos dar continuidade aqui à documentação. Quais as documentações necessárias para requerer a aposentadoria por invalidez? Primeira coisa, é o RG, CPF, carteira de trabalho e documentos que comprovem a contribuição, os documentos médicos que comprovem o estado de saúde. Nesse caso, o laudo tem que estar bem detalhado. Se o seu laudo não estiver bem embasado, se ele não convencer o médico, a chance de você ter aí o seu pedido indeferido é grande. Aí qual o caminho que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar com recurso junto ao INSS. Se for negado, que geralmente ele vai ser negado porque um médico não passa por cima de outro, você vai ter que buscar outro caminho. Qual é? A justiça. E lá na justiça, quando você for passar pelo médico perito do juiz, você precisa ter esse laudo mais completo ainda do que você apresentou ao INSS, porque senão você vai tomar bomba tanto no INSS quanto na justiça, ok? Relacionado a documentos vindo da tua empresa, que você precisa apresentar aí na hora de passar pela perícia médica referente à sua doença. Documento carimbado pela tua empresa com a data de afastamento do trabalho por conta das condições de saúde. Relacionado ao segurado especial, pescador, lavrador, trabalhador rural, contrato de arrendamento, declaração de sindicato ou qualquer documento que comprove esta condição, ok? Quais são os documentos necessários para você aí requerer o auxílio doença? Agora é o auxílio doença, o outro era a aposentadoria por invalidez, ok? Então vamos aos documentos relacionados ao auxílio doença. Documento de identificação oficial com foto, número de CPF, carteira de trabalho, carnês de contribuição ou outros documentos que comprovem o pagamento ao INSS, documentos médicos decorrentes de seu tratamento como atestados, exames e relatórios médicos, prontuários, tudo que você puder provar aí a sua incapacidade, nesse caso da doença, para poder retornar ao trabalho. Leva lá, tira cópias, guarde relatórios, faça um dossiê completo para não ter dor de cabeça. Declaração assinada pelo seu patrão informando a data do último dia de trabalho, você também precisa apresentar. Concluindo a matéria, nessa matéria de hoje, nós trouxemos para vocês relacionado a essa situação. Tudo na hora que você for passar pela perícia, vai depender da atividade que você exerce no dia a dia,
Portanto, o principal erro dos segurados é querer provar para o perito a sua enfermidade, ao invés de você provar que esta enfermidade vem a atrapalhar o seu dia a dia, tanto com o trabalho quanto na sua vida normal com os seus familiares, ok? Quer aí, no caso aí, fazer a situação correta? Procura conversar com o seu médico. Pega os laudos médicos detalhados, bem direitinho, código, a informação tem que estar batendo com o código da doença. Aí sim, com aquilo bem detalhado, é uma prova que você vai apresentar ao seu médico aí, ou ao médico perito do INSS ou do juiz, que você está impossibilitado por conta da doença, e não provar que você está doente. Tem que provar para eles que você não tem condições para poder laborar, para poder exercer a situação, ok? Se tiver alguma dúvida, comenta aí no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no canal Te Explico. Não sai daí não, vem com a gente.